Boa tarde a todos. Quero começar a tarde de hoje, então, cumprimentando a todos, agradecendo ao GEMAT Brasil pela oportunidade de participar dessas atividades formativas, que estão sendo uma aprendizagem importante para todos nós. E o nosso tema de hoje é currículos escolares e a história da educação matemática. Bom, quero agradecer também ao Luiz, que está aqui me acompanhando hoje, sempre muito solidariamente, ao Wagner, né, que nos encorajou para organizar essa atividade, ao Irã também, né, que está participando da organização da atividade, a todos os colegas do GEMAT, então. E antes de falar do nosso tema, quero também dizer, nesse momento especial, desejar que todos estejam bem e desejar muita solidariedade aos colegas docentes que prudentemente estão lutando para que não aconteça o retorno às aulas agora sem as condições de segurança necessárias. Então, uma luta importante e quero manifestar a minha solidariedade. Vamos falar de currículos escolares e a história da educação matemática. Então, quando o professor Wagner me convidou para montar atividade formativa, eu pensei em falar sobre currículos escolares, porque essa conexão entre currículos e história da educação matemática é uma preocupação que eu tenho desde bastante tempo. Inclusive, a minha incursão na área da pesquisa pela história da educação matemática, ela tem origem numa preocupação com currículos escolares, né? Desde o tempo em que eu era professora de quinta série do ensino fundamental, na época primeiro grau, professora de sexta série, e tendo que tomar decisões na escola, então eu me perguntava sobre o que era importante ensinar. E nessa época, então, eu procurei um mestrado em educação, e eu acreditava que o mestrado ia me dar a resposta, né? Que o mestrado ia me dizer o que era importante ensinar. E logo que eu entrei no mestrado, eu descobri que essa era uma pergunta irrespondível, porque como ensinar, o que ensinar, são decisões atravessadas por interesses políticos, econômicos, por vieses diversos, né? Então, não se trata simplesmente de decidir, chegar a uma conclusão do que é importante ensinar, mas é muito mais interessante a gente procurar entender como decisões sobre currículos são tomadas e quando a gente começa a investigar mais sobre currículos, entender como é que os currículos são constituídos, não apenas por decisões, né? Porque os currículos não resultam apenas de decisões, mas resultam de muitas ações que se conjugam e que têm como efeito aquilo que os estudantes aprendem na sala de aula. Então, se a gente pensa currículo no sentido amplo, quase tudo que se pesquisa em história da educação matemática tem a ver com currículo. Mas por que, então, pensar nessa conexão, já que eu não vou repetir o que colegas já falaram e o que vão falar em outras atividades, em outros sábados, mas o que eu quero trazer hoje para a gente conversar um pouco é que perguntas os estudos sobre currículos escolares propõem a história da educação matemática e que pistas os estudos sobre currículos escolares oferecem à educação matemática. Então, currículos escolares são construções sociais que se dão em diferentes instâncias de produção de políticas educacionais, de emanação de diretrizes, de produção de livros, de avaliações, de programas de formação, de organização da rotina escolar e, especialmente, nas salas de aula. E, do ponto de vista dos estudantes, o currículo experienciado, ele não é disciplinar.
a escola tem uma intenção disciplinar, né? Como nos lembram os estudiosos da história das disciplinas escolares. A escola tem uma intenção disciplinar. Mas o currículo experienciado pelos estudantes, ele acontece nas aulas de matemática, nas aulas das outras disciplinas, acontece no corredor, acontece quando estão estudando para uma prova, ou realizando os antigos temas de casa, né? Ou agora no remoto, tudo isso é currículo. Quando um professor de química usa uma fórmula, o estudante está aprendendo algo sobre matemática. Ele está aprendendo, por exemplo, que se usa uma fórmula algébrica numa aula de química. Ou quando um professor de história promove um debate em sala de aula e um professor de matemática propõe uma lista de exercícios, também tem uma aprendizagem aí de que matemática se aprende exercícios e que história se aprende debatendo, por exemplo. Então, os estudantes aprendem desde cedo que a matemática não é um tema de debate, por exemplo. Isso é algo que se aprende, né, na escola, na maior parte do tempo, não é sempre assim. Mas eu estou dando esses exemplos para dizer que currículo, então, é algo que se aprende todo o tempo e, por isso, não faz sentido do ponto de vista dos estudos sobre currículo, e aí eu estou pensando em vários autores, como Goodson, Sacristã, outros autores vinculados ao currículo, não faz sentido falar em currículo de matemática. Faz sentido pensar o lugar da matemática no currículo, mas não faz sentido pensar em currículo de matemática. Bom, algumas perguntas, então, que os estudos sobre currículo propõem a história da educação matemática. Né? Pensando do ponto de vista do currículo, quero entender o currículo. Então, quais mudanças e permanências é possível a gente identificar nas finalidades, nos objetos e nos modos de ensinar? Aqui, é claro, a história da educação matemática, ela tem se debruçado sobre todas essas questões, às vezes enfocando, em particular, um tema de ensino, um conteúdo, às vezes estudando uma vaga pedagógica que vai falar sobre modos de ensinar, ou vai falar também sobre conteúdo, sobre o que é relevante ensinar. Finalidades, as finalidades elas são estudadas de muitos modos diferentes pela história da educação matemática, inclusive prestando atenção em como o ensino vai se reorganizando, né, desde um ensino elementar e um ensino secundário totalmente apartados, até uma concepção que nós temos hoje, uma legislação sobre educação básica, como algo que seria mais orgânico. Então, todos esses temas são objeto de estudo da história da educação matemática. Como as disciplinas escolares foram ou são constituídas. Então, aí a gente tem vários estudos também. No Brasil, a gente tem especialmente os estudos, vou citar de novo, o professor Wagner Valente, porque ele investigou na tese dele, né, como emerge a disciplina de matemática no Brasil, e aí a gente não está falando do ler, escrever e contar da escola elementar, né, porque esse ler, escrever e contar lá do século XIX, ele é de fato elementar, é contar, é diferente da constituição da disciplina matemática, que vai se constituir como uma fusão da álgebra e da aritmética, da geometria, mas também a álgebra, a aritmética e a geometria, elas não são disciplinas que constituem, desde sempre, o currículo do ensino secundário. Elas vão se constituir como disciplinas do ensino secundário, ali no século XIX, e a gente pode se perguntar, então, se as disciplinas escolares, se cada disciplina escolar ela não está desde sempre como um componente do currículo, ou, no caso da matemática,
ela não foi sempre uma disciplina tão valorizada como é hoje, como que as disciplinas emergem, como é que elas eventualmente desaparecem, porque isso também acontece, tem estudos no campo da história da educação matemática que vão falar como, por exemplo, trabalhos manuais é uma disciplina que aparece e desaparece. Mas então a história da educação matemática, ela lida com essa pergunta, né? Ela também tem várias pesquisas que vão tentar responder essa pergunta de como as disciplinas escolares foram ou são constituídas. Que variedades de temas e modos de ensinar foram possíveis em diferentes tempos, espaços e instituições? Aqui eu estou querendo alargar um pouco a pergunta para não falar simplesmente de quais modos de ensinar predominaram em cada época, porque hoje a gente sabe que é muito difícil, né, falar disso. A gente sabe de proposições que circularam, mas a gente ainda sabe muito pouco sobre práticas, práticas de ensino, práticas docentes e práticas que predominaram em cada período. Mas a gente pode se perguntar que variedades de modos de ensinar foram possíveis ou são possíveis, e que lógicas e valores, então, orientaram as práticas docentes em diferentes tempos, espaços e instituições. Com a história da educação, então, a gente aprende que alguns princípios importantes, né? Não vou falar de todos, mas 3 importantes, que a persistência de nomes encobre mudanças na natureza e finalidades das práticas, dos objetos, das instituições. 2 exemplos. Por exemplo, se a gente falar em escola normal, né? Escolas normais a gente tem lá no século XIX, tem até 1960, até o final dos anos 60, início dos anos 70, mas a gente pode se perguntar se são as mesmas escolas, né? Elas têm os mesmos objetivos? Aparentemente têm, mas elas estão preparando professores para escolas diferentes, então isso já coloca a interrogação, né? Será que são as mesmas instituições? Será que o nome, a persistência do nome corresponde a uma persistência na natureza da instituição, na sua finalidade? Então, quando a gente olha mais de perto, a gente vê que os currículos das escolas normais, ali dos anos 60, por exemplo, dos anos 1960, são muito, muito, muito diferentes dos currículos lá do século XIX. Então, a gente também, uma lição da história da educação não, que a gente não se confunda e não se impressione com os nomes. Uma outra lição importante é quando a gente olha para os documentos, e essa é uma tarefa cotidiana de quem estuda história, a importância de nós nos interrogarmos, então, sobre como foram produzidos e com que intenção foram produzidos os documentos, cada documento, pensar em quem produziu, né? Como e por que foram divulgados e como e por que foram guardados, porque nem todos os documentos são guardados. A gente tem acesso àqueles que foram guardados, a gente não tem acesso àqueles que foram descartados. Então, bom, então a gente tem que lembrar que tem documentos que foram descartados ou documentos aos quais a gente não tem acesso, às vezes sabe que existiram e às vezes não sabe. Então, a gente tem que ter sempre presente a ideia de que não temos acesso a todos os documentos que foram produzidos em uma época, por exemplo, né? E quando temos acesso a alguns deles, então é importante a gente se perguntar sobre as condições de produção e conservação. E um terceiro elemento importante é o cruzamento de fontes e
e de interrogações, né? Então, o cruzamento de fontes e de interrogações pode nos aproximar do passado. Quando a gente tem uma fonte, muitos trabalhos iniciam uma investigação a partir de uma fonte, né? O encontro com um livro escolar, com um caderno, ele pode suscitar uma interrogação. Mas o cruzamento de fontes ele é necessário para que eu possa, inclusive, entender o processo de constituição daquela fonte, né? Para quem foi produzido, em que circunstâncias foi produzido. Então, algumas lições que as pesquisas nos trazem e que são importantes do ponto de vista do currículo é que, em meio às mudanças de finalidades das etapas e do ensino de matemática, as mudanças de composição dos contingentes de estudantes e professores, só lembrando, por exemplo, que professores secundários lá no início do século XX não estudavam matemática, né? Eram ou engenheiros, ou eram seminaristas, e essa profissionalização dos professores de matemática, que vai acontecendo a partir dos anos 30, é um processo lento, né? Então, por exemplo, a composição do contingente de professores muda em decorrência da profissionalização, mas também mudam os contingentes de estudantes. Por exemplo, a gente pode pensar que lá nos anos 60, no início dos anos 60, o ginásio, que hoje corresponderia em termos de idades, né? Não de finalidade, mas em termos de idade, corresponderia aos anos finais do ensino fundamental. Esse ginásio lá dos anos 60, ele era frequentado por menos de 10% da população da idade correspondente. Então, muito elitizado, diferente dos nossos anos finais do ensino fundamental, que hoje atinge cerca de 90%, né, da corte etária. Então, a gente pode pensar em muitas mudanças, né, desse tipo, mudanças nos objetos e nas tecnologias de ensino e de estudo, e aí tecnologias é importante a gente pensar no sentido amplo, porque hoje, quando se fala em tecnologia, se pensa no celular, que eu estou usando agora, ou enfim, nos softwares, nos aplicativos, mas o quadro negro é uma tecnologia, né? É uma tecnologia que é inventada ali no século XIX, pensando no ensino simultâneo, né? No ensino em que um professor se dirige a um grupo inteiro de alunos ao mesmo tempo, né? Dizendo as mesmas coisas, esperando que todos os alunos escutem, então, aquelas mesmas palavras, realizem as mesmas tarefas. Então, as tecnologias mudam, mas elas estão sempre presentes. O próprio quadro negro, ele é uma tecnologia inventada, ele vai demorar um bom tempo para se generalizar, porque ele não é de tão fácil acesso, então a gente vai ouvir durante muito tempo as pessoas falarem de aulas que são orais, né? Em que o professor fala sem o auxílio de um quadro negro. O caderno, que também a gente pode pensar nele como uma tecnologia, embora a gente possa pensar que tem elementos em comum entre os cadernos lá do século XIX e os cadernos que nós usamos hoje, mas a formatação deles é diferente. Então, é importante a gente pensar que os objetos, e aqui no caso estou falando objetos de ensino, então conteúdos de ensino, os conteúdos, alguns persistem, né? Mas os modos de abordar esses conteúdos mudam muito. Só para dar um exemplo de número, a gente tem vários artigos que explicam como a abordagem do número nos anos iniciais ou na escola elementar mudou, e mudou muitas vezes a partir da influência das vagas pedagógicas, mas também porque a formação dos professores vai mudando,
porque os livros didáticos mudam, então tudo isso muda, né, ao longo do tempo. É importante a gente pensar que as vagas pedagógicas, elas produzem mudanças, mas elas também se cruzam, né? As vagas pedagógicas, então, acho que quando a gente tem uma vaga, por exemplo, no caso da matemática moderna, ela se encontra com os efeitos de vagas anteriores, né? Por exemplo, do escolanovismo. Então, a gente vai encontrar nas práticas escolares intenções, modos de ensinar, objetos de ensino que são próprios da matemática moderna, imbricados, misturados com estilos que são originados da escola nova, ou mesmo de vagas anteriores. Então, quando a gente olha para as práticas, a gente encontra todas essas combinações. Mas o meu tema principal de hoje, que eu quero falar, é das persistências, que também são importantes para quem estuda os currículos escolares. Então, quero elencar 4 persistências. Em primeiro lugar, a centralidade atribuída à língua portuguesa e à matemática. Desde essas reticências, com essas reticências eu quero marcar que não foi sempre assim, né? Porque, como eu comentei lá no ensino secundário do início do século XIX, a matemática não era uma disciplina importante. Mas, então, desde fins do século XIX, pelo menos início do século XX, ou ali nos anos 20, 30, que é quando a matemática se constitui definitivamente como disciplina, desde então a gente pode observar uma forte centralidade atribuída à língua portuguesa e à matemática na cultura escolar, seja na distribuição de carga horária, mas, sobretudo, nas políticas educacionais. A vigilância sobre a escola e o ensino, dissonâncias entre prescrições e práticas, e, por último, então, fracassos e promessas como instrumentos de regulação. Eu vou falar sobre cada um desses temas. Então, sobre a centralidade atribuída à língua portuguesa e à matemática. Aqui a gente tem um mapa do Brasil com cores que não são as do incêndio e nem as da Covid. Essas cores aqui, elas correspondem aos resultados do IDEB, as notas, né, produzidas pelo IDEB, resultantes da aplicação do IDEB em 2019. Então, foram publicados recentemente. A gente vê aqui as áreas verdes, né, são as áreas calculadas como o melhor IDEB, né? Verde escuro, então, IDEB 5,5 ou mais, e algumas regiões em branco, então, sem IDEB. Mas, então, de acordo com o IDEB, se a gente considerar o IDEB como um indicador de qualidade do ensino, essas áreas com verde escuro seriam aquelas áreas em que se teria a melhor qualidade do ensino, e as áreas em vermelho, então, as áreas com a pior qualidade do ensino. Muito bem. Então, esse mapa eu estou trazendo porque eu penso que ele ilustra bem o quanto se leva a sério o IDEB, né? O quanto se considera, o discurso educacional considera que o IDEB traduz algo sobre a qualidade da educação básica. O IDEB, como a gente sabe, então, ele é o resultante de 2 componentes, um componente que avalia o fluxo escolar e outro componente que olha para os resultados das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica, antigamente chamado Prova Brasil, né, que olha para a língua portuguesa e matemática. Então, com isso eu estou trazendo a centralidade que se atribui à língua portuguesa e à matemática hoje, né, porque a qualidade do ensino no país ela é avaliada a partir
então, sobretudo, dos resultados dos estudantes em provas de língua portuguesa e matemática, provas aplicadas no quinto ano, nono ano e no terceiro ano do ensino médio. E aqui, só para ilustrar, percentual de municípios que atingiram a meta do IDEB. Então, a gente vê que aqui o Ceará é o estado onde se teve mais municípios, 84% dos municípios atingiram a meta esperada do IDEB, depois vem Pernambuco, Alagoas, e já Goiás com 49%. Então, na ampla maioria dos estados, menos da metade dos municípios atingiram a meta esperada para o IDEB. Então, qual é o discurso que está sendo construído? Que, na ampla maioria dos municípios brasileiros, as metas do IDEB não foram atingidas em 2019 e, portanto, o ensino de português, sobretudo, e de matemática estão abaixo do esperado, ou seja, a qualidade do ensino de língua portuguesa e de matemática está abaixo do esperado. E se a gente olhar com atenção para as barras, vai ver que no Pará, então, 3% dos municípios apenas conseguiram atingir as metas, em Roraima e no Amapá, 0%. Tá? Então, de acordo com o discurso que circula, na ampla maioria dos municípios, não foram atingidas as metas. Aqui, um material que foi coletado pelo GEMAT no ginásio do Estado de São Paulo. Então, essa é uma cópia de uma primeira página de uma prova do exame de admissão ao ginásio. Então, a gente sabe que a partir ali dos anos 30, que é quando se estabiliza um sistema de ensino secundário, quer dizer, se generaliza o acesso ao ensino pós-primário, não se generaliza, mas ele começa a se estruturar e existir de forma mais sistemática, e começa a frequência ao ensino secundário, então ela começa a ser condição para o acesso ao ensino superior. Então, também, no quadro da urbanização, o acesso a esse ensino secundário e sobretudo, ao ginásio, ele é objeto do interesse, então, de camadas urbanas cada vez maiores, né? Então, são poucas as instituições públicas que ofertam ensino secundário e é pequeno número de vagas, então o acesso a esse ginásio é muito restrito e esse acesso é regulado pelo exame de admissão ao primeiro ano do ginásio. Então, aqui a gente tem um exemplo de prova aplicada em 1931. Quando a gente olha ali para a prova oral, a gente percebe que são várias as disciplinas que são avaliadas na prova oral, mas a prova escrita, né, que é muito importante, na prova escrita se avalia apenas a ortografia, a caligrafia, ou seja, a língua portuguesa, e aritmética, desenho e geometria prática, né? Componentes do que seria em seguida a matemática. E aqui um exemplo, então, de um problema aritmético que é típico das provas do exame de admissão, e esses problemas eles vão persistir sendo componentes desse exame, né, ao longo das décadas, enquanto dura o exame. Depois, lá nos anos 60, eles vão mudar um pouquinho o formato, muito por influência da matemática moderna, mas aqui, nos anos 30, 40, 50, eles continuam sendo muito importantes. E esses problemas, eles têm a ver com a ideia, a finalidade atribuída à escola primária de preparar para a vida prática, mas também tem a ver com o espírito do exame de admissão, que pretende selecionar aqueles estudantes que seriam, então, capazes de seguir estudando e de se adaptar a uma
disciplina própria do ensino secundário, que vai ser mais exigente do ponto de vista do rigor, da dedicação aos estudos, e até mesmo, aqui vou colocar aspas, né, de capacidades intelectuais. Não se usa essa expressão na época, mas essa ideia está embutida na lógica de uma formação que é para uma parcela pequena da população. Então, aqui o enunciado fala de uma peça de fazenda no caso um tecido. 2/5 foram inutilizados no incêndio. Venderam-se os 4/11 da peça e sobraram 6,30 metros. Qual era o comprimento da peça? E aí, em seguida, a gente tem a resolução. Então, pela fração 4/11, a gente já tem a ideia de que o problema ele tem um elemento de artificialidade, mas ele tenta evocar, falar de uma situação real, plausível, né? Que é a venda de uma peça de tecido. Algo que se fazia com frequência à época, hoje é bastante menos comum. Ainda falando sobre a persistência da língua portuguesa e da matemática, a gente vai ter um recuo dessa tendência ali na LDB de 96. Por quê? Porque a LDB de 96 ela vai valorizar outras áreas de estudo. Né? Ali no parágrafo 1º do artigo 26, a LDB diz que os currículos do ensino fundamental e do ensino médio eles devem abranger o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política. Então, aqui um texto produzido nos anos 90, num período em que há muita mobilização de defesa da escola pública, da educação pública e de defesa da autonomia da escola. E é importante a gente observar aqui que esse conhecimento do mundo físico e natural ele é um elemento também que vai justificar, assim como o conhecimento da realidade social e política, a defesa de um ensino médio comum para todos, né? Diferente do ensino de segundo grau, produzido ali nos anos 70, que era um ensino segmentado, vamos dizer, porque existiam currículos diferentes, né? no ensino de segundo grau regular e nas formações técnicas. Então, nos anos 90, toda a ideia de que a educação básica deveria dar conta de compreender o mundo, essa ideia é muito forte, né? E hoje a gente vê a importância dessa compreensão do mundo quando a gente pensa, por exemplo, nessas discussões sobre se a Terra é plana ou se um vírus pode provocar danos irreversíveis, por exemplo. Então, aqui nos anos 90, a gente tem um modo de olhar para a escola que é mais abrangente, né? que olha para a escola como um lugar de educação que não é só para produzir habilidades úteis, não é só para produzir conhecimento útil, não é só para produzir conhecimento prático. É uma escola que quer ser um lugar de reflexão sobre o mundo. A gente pode ler assim essa construção da LDB. E a gente tem esse movimento agora recente, né, volta para trás, que fica muito bem explicitado no caso da reforma do ensino médio, quando essa reforma empreendida ali no governo Temer, ela diz que o ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, e com isso, esse parágrafo 3º deixa claro que todas as outras disciplinas elas vão aparecer em algum momento do ensino médio, mas elas não vão ter principalidade porque elas não vão compor todo o currículo, né? Esse currículo vai depender do percurso que as escolas adotarem, que os
os adolescentes adotarem. Então a gente tem aí um retorno dessa ideia da centralidade da língua portuguesa e da matemática. Então, mudaram as finalidades da escola, mudaram os tempos de permanência, porque aquela escola, né, e que ali nos anos 70 ainda, né, a maioria das pessoas não conseguia completar 5 anos de escolaridade. A média de escolaridade era muito baixa ainda nos anos 70. E hoje a gente tem a maioria da população frequentando o ensino médio. Então, a frequência da escola mudou muito, os tempos de permanência, os fluxos, a composição do alunado e dos professores, mas é interessante a gente observar que persiste essa centralidade na língua portuguesa e na matemática. E eu quero propor isso mais como pergunta do que como algo que eu vá pretender explicar, porque eu tenho algumas pistas, mas são pistas muito incipientes, né? Talvez quando a gente olhar para os outros temas, a gente possa pensar melhor sobre isso. Muito bem. Aqui a gente tem uma referência do INEP a como é composta a prova Brasil, né? Então, aí voltando ao tema do IDEB, né? Então, os testes de matemática, segundo o INEP, os testes de matemática, eles têm foco na resolução de problemas. E, então, se fala agora em letramento matemático, né? O teste de matemática do segundo ano do ensino fundamental avalia o letramento matemático. Se a gente pensar em que agora se pretende avaliar, né, como está marcado aqui nessa última elipse, a capacidade de um aluno construir, analisar ou avaliar argumentos, estratégias, explicações, justificativas, a gente pensa que o sentido, a finalidade do ensino de matemática mudou, né? Em relação àquele lá dos anos 30, exemplificado por aquela prova do exame de admissão. Então, esse discurso aqui sugere que a finalidade do ensino de matemática mudou bastante. E agora a gente pode olhar aqui para um exemplo que eu extraí ali do simulado da Prova Brasil de 2011, e é de 2011 porque a gente não tem muito material recente. Em 2018, o INEP disponibilizou muito poucos itens. Mas então, quando a gente olha aqui para essa questão, a estrada que liga Recife a Caruaru será recuperada em 3 etapas. Na primeira etapa, será recuperado 1/6 da estrada e na segunda etapa, 1/4 da estrada. Uma fração que corresponde à terceira etapa é... Bom, aqui a gente tem uma mudança no formato, porque, diferente daquele exame de admissão em que o aluno deveria, né, usando uma caneta tinteiro ou um lápis, enfim, desenvolver toda uma resposta, usar um algoritmo, organizar uma solução, aqui o que ele se espera dele é que escolha uma resposta, e a gente não sabe nada além do que a escolha que ele marcou, né? No caso dele marcar a escolha correta, a gente não sabe por que escolheu a alternativa correta. Quando ele marca a errada, também não sabemos por que ele marcou errada. O fato é que essas respostas dessas provas, elas nos dizem muito, muito pouco sobre o que os estudantes sabem, mas é interessante a gente observar que o enunciado, apesar de ele ter uma pretensão de avaliar argumentação e discernimento e, enfim, várias outras habilidades e competências, como se fala no caso da Prova Brasil, o formato inicial do enunciado ele é muito assemelhado àquele lá do exame de admissão, né? Aqui também ainda olhando para os resultados do ITEB, né? A importância que se atribui, então,
agora o PISA, né? A importância que se atribui para os resultados das provas do PISA. E olhar para as provas do PISA, então, ajuda a gente a entender um pouco dessa centralidade em matemática e língua portuguesa, porque são esses os focos principais do PISA, que é um sistema de avaliação que pretende, então, comparar os países, e essa equiparação entre resultados da Prova Brasil, essa correspondência entre resultados da Prova Brasil e do PISA, é um dos elementos importantes para a gente entender a importância que tem a matemática e que não tem outras disciplinas, como a história ou a geografia, por exemplo. O PISA, nos últimos anos, incluiu uma prova de ciências, mas nas primeiras provas era só letramento e letramento matemático, e o fato é que letramento e letramento matemático continuam sendo provas importantes do PISA, e aqui, então, o resultado do Brasil comparado com outros países latino-americanos, e eu trago essa imagem só para lembrar de como essas avaliações do PISA elas são valorizadas no debate que se faz na imprensa, né, sobre resultados do ensino, e, de novo, como a partir desses resultados se produzem discursos sobre ensino. No caso do PISA, isso é especialmente complicado, especialmente questionável. Por quê? Porque na prova do PISA, cerca de 40% dos estudantes têm resultados considerados tão ruins que eles sequer são avaliados, né? Eles são considerados no nível 0 do PISA. Mas o fato é que a prova do PISA ela tem um efeito importante do ponto de vista do discurso político, de como se pensa que é o ensino de matemática nos países e no Brasil, e isso vai impactar, então, na organização da avaliação nacional, na organização do SAEB e na estipulação do IDEB, que é um índice instituído em 2007, então, de novo, resgatando também essa principalidade da língua portuguesa e da matemática. Vigilâncias. Aqui eu estou trazendo um trecho da dissertação da Josiane Elahavat, que, entre outros aspectos, ela olhou para exames aplicados nas aulas públicas de Porto Alegre, ali no começo do século XIX, e a Josiane, então, analisou atas de exames, e ela comenta, entre vários comentários que ela faz, ela comenta a composição das bancas examinadoras, né? Então, eventualmente, o professor daqueles estudantes daquela aula pública podia compor a banca, mas nem sempre. Então, a banca era composta por um inspetor, por examinadores convidados, sempre pessoas consideradas de boa reputação, ilustres. Aqui ela menciona também que frequentemente eram militares, os componentes dessas bancas, e autoridades locais. Então, inspetor escolar, inspetor paroquial, membro do Conselho Distrital, presidente do Conselho Distrital. Então, aqui para dar a ideia a importância do olhar dessas autoridades externas sobre a escola, mesmo se tratando de um exame que avaliava simplesmente se aqueles estudantes que estavam frequentando as aulas públicas já sabiam ler, escrever e contar, e podiam, então, progredir para a segunda classe, né, o que era considerada a segunda classe. Aqui, algumas décadas depois, então, ali nos anos 40, e eu estou trazendo o exemplo do Rio Grande do Sul, que é onde eu que tem sido mais frequentemente objeto de estudo, né? Não só meu, dos colegas que trabalham aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em outras universidades parceiras.
Então, no Rio Grande do Sul, ali nos anos 40, foram instituídas as provas padronizadas. Então, ao final do ano, todos os estudantes deveriam ser submetidos a essas provas e a aprovação e a promoção de cada aluno para o ano seguinte, então, era decidida a partir do resultado dessas provas. Novamente, a prova de matemática era uma prova importante, e além de decidir sobre a progressão, os resultados dessas provas também decidiam se aquele aluno, no ano seguinte, ele ia frequentar uma turma de fortes, uma turma de médios ou uma turma de fracos. Então, ela era decisiva para a organização da escola e também decidia sobre as promoções das professoras. Então, professores que tinham bons resultados, que as suas turmas tinham bons resultados, tinham chance de progredir, professores que tinham resultados ruins não progrediam, e, evidentemente, isso produzia uma enorme pressão para que as professoras se concentrassem em preparar os estudantes para as provas. Os resultados de aplicação dessas provas eram, digamos, não eram tão bons, né? A gente vê que há alguns anos os índices de aprovação variavam entre 45% e, no máximo, 65%. Então, um terço dos alunos sistematicamente reprovados. E os órgãos, então, que eram responsáveis pela elaboração dessas provas, o que eles dizem? Eles dizem que é importante manter o nível de exigência, não seria o caso de revisar as provas, né? Seria o caso de manter as provas, e porque elas, então, é que poderiam não apenas aferir a qualidade do ensino, mas garantir a qualidade do ensino, né? Então, as provas, de novo, como um instrumento de vigilância sobre a escola. Aqui a gente tem depoimentos de uma professora que foi entrevistada ali em 2013, por mim e pelo Fernando Peixoto. As provas chegavam nas escolas em pacotes lacrados. A professora só via prova na hora em que abria aquele envelope para dar para os alunos. A gente nem desconfiava o que ia cair. Era uma prova que era feita tanto para um aluno do centro da capital ou de uma cidade principal, como aquele lá da escola do interior rural. Todo o Rio Grande do Sul, o conteúdo era o mesmo, a prova era a mesma. E não era a gente que corrigia, tinha uma banca que corrigia. Tinha uma primeira apuradora que pegava um lápis vermelho e marcava todos, botava uma cruzinha nos certos e nos errados, e depois passava para a revisora, que botava do lado de cada questão em azul. E aí existia, na época, já um lápis que tinha um pedaço de ponta azul, um pedaço de ponta vermelha, mas a professora continua dizendo, tinha escolas que proibiam o lápis azul e vermelho para a mesma pessoa não estar fazendo com azul e com vermelho, ou seja, havia duas corretoras, uma vigiava o trabalho da outra e cuidavam para que a professora da turma não influenciasse na correção. E aqui, então, um depoimento do João Moreira, que era um especialista do INEP, que visitou o Rio Grande do Sul, conversou com as autoridades da época. Então, o que ele diz? Que as provas pretendiam, então, garantir o cumprimento do currículo escolar e a medida da eficiência profissional dos professores. Então, de novo, a ideia de que a escola tem que ser vigiada, né? Os professores têm que ser vigiados. No caso aqui, de maneira indireta, pelas provas. Mas também, de uma maneira mais direta, como aqui no caso, as professoras falam em uma roda de conversa sobre os diários de classe, né, que a diretora pegava toda semana para ver o que tu estava trabalhando, e aí a outra professora dizia, tinha aquela outra que olhava o caderno com planejamento, e o caderno com o diário de classe, então, comparados, e o comprovante do aluno. O que era esse comprovante? Era um caderno em que, a cada dia, um aluno escrevia tudo que trabalhava na sala de aula naquele caderno. E esse caderno, então, era um comprovante de que o professor havia realizado aquela tarefa. Nós entregávamos para a supervisora rubricava e nos devolvia, ficava conosco. E, bom, ela
explica por que não guardavam, porque depois a gente é muito papel, passam muitos anos, ou seja, para as professoras não era relevante aquele caderno, mas ele era relevante do ponto de vista do controle. E é interessante a gente perceber que as crianças participam, né, daquele dispositivo de vigilância. Aqui, só para chamar a atenção, o depoimento de um diretor do INEP, ele logo foi afastado, ele não ficou muito tempo nessa diretoria, mas aqui a fala dele é impressionante a maneira como os professores são incapazes de perceber que eles têm alguma coisa a ver com o mal da educação brasileira, como eles acreditam tudo à sociedade, à ausência de dinheiro. Relembrando o meu grande professor Olavo de Carvalho, eu acho que talvez não seja nem necessário uma escola sem partido, se a gente puder realizar simplesmente uma coisa no ensino, uma prova de português e matemática para os professores. Então, de novo, a gente vê com força essa vontade de fiscalizar os professores, essa desconfiança em relação aos professores, que é muito forte no caso do movimento Escola Sem Partido, mas que está presente aqui nessa ideia de aplicar uma prova aos professores. E a gente também tem ouvido muitos depoimentos, né, de vigilância sobre os professores, agora por meio das plataformas, né, onde que os professores usam, ou são obrigados a usar durante o ensino remoto, porque essas plataformas, então, elas guardam as informações, muitas aulas ficam gravadas, mas os materiais todos estão disponíveis lá para serem revisados, supervisionados. Então, essa ideia da vigilância, os dispositivos de vigilância, eles vão se modificando, mas a gente pode perceber que eles estão presentes ao longo do tempo todo, né? E, de novo, existe ali um certo relaxamento desses dispositivos nos anos 90, quando se diz que a escola tem autonomia para construir seu projeto político-pedagógico. É uma ideia que ainda está presente ali na LDB. Mas esse dispositivo ele é quase que soterrado por todos esses mecanismos de vigilância, que incluem também, de novo, a Prova Brasil e outros mecanismos. Sobre prescrições e práticas, aqui de novo trazendo diferentes épocas, então um trecho de um relatório de 1916, na época havia todo um discurso republicano da importância de que o ensino ele não fosse um ensino de memorização, que não fosse um ensino em que o professor fica lendo ou falando para os alunos, né? Aqui o relator diz: o ensino deve ter um cunho prático, concreto e o mais possível intuitivo e não abstrato e teórico, de sorte a deixar o aluno embaraçado diante do mais simples problema. Mas aí, qual realidade ele descreve depois de observar algumas aulas? Encontram-se crianças que analisam logicamente um trecho com certa facilidade e que, entretanto, são incapazes de reproduzir de viva voz ou por escrito o mesmo trecho, de redigir com correção e consenso 2 linhas sequer. E segue fazendo recomendações. Então, aqui um registro de uma visita à sala de aula, então, sugerindo que a prática da sala de aula não corresponde àquilo que está prescrito nas orientações oficiais e na legislação. Aqui, um outro registro, eu não consegui recuperar essas notas taquigráficas para poder ler para vocês, mas é interessante a gente lembrar que ali nos anos 50 vigorava um programa nacional, então todas as escolas secundárias elas deveriam praticar, cumprir o mesmo programa estabelecido pela congregação do Colégio Pedro II, e esse programa, então, era estabelecido nos anos 50 pela Portaria 1045, de 1951, mas quando a gente olha, então, para as notas taquigráficas do Congresso Nacional de Ensino de Matemática de 1955, então, ali estão registradas algumas falas, um pequeno debate durante o Congresso,
Então, nesse debate, o professor Manuel Bezerra, que era professor do Colégio Pedro II, ele lá pela Santa, ele diz, olha, a verdade é que nem nós do Colégio Pedro II conseguimos cumprir aquele programa. Então, aquele programa que era uma expressão de autoridade do Colégio Pedro II, né, considerado um colégio exemplar, uma referência, aquele programa ele não era cumprido nem mesmo naquela escola. Isso é uma referência importante para a gente pensar que os documentos oficiais eles nos dizem pouco, sempre eles nos dizem pouco acerca do que acontece no âmbito das escolas e, portanto, no âmbito dos currículos escolares, né? Pensando do ponto de vista dos currículos. Aqui um outro depoimento no congresso que acontece logo depois, e aqui o professor Antônio Rodrigues, em uma tese apresentada ao segundo Congresso Nacional de Ensino da Matemática em 1957, esse congresso aconteceu em Porto Alegre. Antônio Rodrigues ele era professor da Universidade Federal, do curso de matemática, era catedrático, mas ele também era professor no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, então também era professor do ensino secundário. E o que ele diz? Ele diz que se valorizava muito o ensino da geometria, né? A geometria tem sido frequentemente apontada aos alunos como o mais belo exemplo de um edifício logicamente construído pelo espírito humano por processos elementares. De outro lado, poucas vezes têm os alunos sentido essa tão decantada beleza da geometria. E lá pelas Santas ele diz, é interessante, tem sido os malfadados teoremas a tábua de salvação dos alunos medíocres, que nos exames conseguem a nota mínima graças a uma demonstração decorada, usualmente pedida como questão. E essa referência à memorização das demonstrações, ela aparece em vários outros registros de outras pesquisas. Então, eu estou trazendo isso, essa referência, para contrapor a um discurso que circula bastante. Em particular, tem a tese da Regina Pavanello, ela diz que a matemática moderna ela teria sido responsável pelo abandono do ensino da geometria, mas ela não discute, assim como vários outros textos que falam sobre o abandono do ensino da geometria, qual era a geometria que se ensinava antes da matemática moderna. E aqui a gente tem, então, um depoimento do professor Antônio Rodrigues, que lecionava na considerada, então, melhor escola de Porto Alegre, falando que os alunos decoravam teoremas. Então colocando em questão esse ensino da geometria anterior à matemática moderna. Fracassos e promessas como instrumentos de regulação. Então, agora indo para a conclusão. Os fracassos, eles, a gente já mencionou, né? Discurso sobre fracasso, quando se fala do IDEB, quando se fala da Prova Brasil, quando se fala do PISA, ou mesmo nesses relatórios de inspetores. Aqui a gente tem um discurso da República, né, do governo republicano instaurado ali no final do século XIX, então prometendo aquilo que a monarquia não tinha podido fazer, né? Então, aqui o diretor de instrução pública ele diz: a ignorância do povo sob o regime monárquico é uma desgraça, o aniquilamento, mas não é um perigo, né? Porque as faculdades e aspirações humanas se conservam mutiladas devido ao canhadíssimo campo de ação em que se exerce. Mas, na República é preciso extinguir, né? É crucial para a República combater a ignorância. Então, se em qualquer país e sob qualquer forma de governo a instrução é a base da felicidade pública, sob a forma republicana ela é indispensável, a fim de que os cidadãos possam exercer constante influência na direção dos negócios públicos como membros ativos da comunhão nacional. E isso, então, vai ser seguido de toda uma promessa de como o ensino vai mudar com o governo republicano e com os novos programas e com os novos processos de formação de professores. Aqui
de novo, um elemento de discurso do fracasso. Eu só trouxe essas duas notícias para chamar a atenção de que o discurso sobre o fracasso, que circula tanto no Brasil, né? O Brasil ficou em um dos últimos lugares no PISA, o Brasil, o Rio Grande do Norte não atingiu o IDEB. Esse discurso sobre o fracasso ele é muitíssimo recorrente. Mas é importante a gente lembrar que esse discurso sobre o fracasso ele é quase que universal. Então, aqui uma notícia de Portugal: notas dos exames nacionais descem a português e matemática. Matemática é mesmo a disciplina com a maior taxa de reprovações entre os alunos internos. 14% chumbaram. É a manchete portuguesa de 2018. E aqui uma outra notícia na França, também 2018. A França entre os piores alunos europeus em matemática. Então, é importante a gente pensar que o fracasso ele se produz sempre por uma comparação, seja por uma comparação entre uma expectativa que não foi cumprida, né? No caso do IDEB, tinha uma meta projetada, essa meta não foi alcançada, seja na comparação com outros países, não necessariamente adversários, mas, de algum modo, concorrentes, né? Concorrentes nessa corrida pela melhor nota. E essa concorrência ela vale também, no caso da concorrência entre escolas, quando a gente vê hoje que, publicados os resultados do IDEB, também os professores comparam os resultados das escolas em que trabalham, aqueles professores que trabalham nas escolas que tiveram um pior IDEB se veem acusados, né, como se fossem responsáveis por esse resultado, enquanto os professores que trabalham nas escolas de melhor IDEB são elogiados, ao mesmo tempo que são pressionados a continuar obtendo bons ou melhores resultados. Então, esses mecanismos são sempre mecanismos para, de algum modo, pressionar a melhorar, porque o ensino nunca está suficientemente bom. Essa é uma lição importante que a gente pode tirar da história, né? Em nenhum momento o ensino está bom. Quando ele está bom em uma instituição, é porque ele está sendo comparado com outra. Então, aquela instituição, o ensino é bom, se diz que aquele ensino é bom porque não pode ser nas outras. Então, por exemplo, nos anos 50 se dizia que tinha que se aplicar as provas para garantir que o ensino na rede pública continuasse sendo melhor do que no ensino privado, onde não eram aplicadas as provas, né? Ou no Colégio Júlio de Castilhos se tinha um bom ensino para fazer um contraste com as outras escolas, em geral privadas, em relação às quais se dizia que o ensino não era bom. Então, quando o ensino é bom em algum lugar, ele é bom por comparação com o ensino em relação a outros lugares. Mas, em geral, ele nunca está bom. Ele nunca está bom, e ele nunca está bom. E esse discurso de fracasso, ele justifica, então, que se apresentem políticas e propostas de melhoria que vão sanar ou que vão permitir superar esse fracasso. Então, essa dualidade, esse binômio fracasso e promessa, ele é muito forte, em geral, no campo da educação escolar, e ele é mais forte ainda em relação ao ensino de matemática, porque a promessa de que se vai melhorar o ensino, ela é um elemento muito forte de pressão sobre os professores, né? A promessa de que o ensino vai melhorar, ela justifica que se cobre sempre mais dos professores e dos alunos, mas, sobretudo, dos professores, e também que se responsabilize os professores quando isso não acontece, né? São sempre os professores os principais responsabilizados. Aqui eu não vou passar o filme, mas ele fala de como o PISA consegue melhorar o ensino nos países. Então, para quem quiser ver, esse filme está lá no site da OCDE, sobre o PISA, e, curiosamente, o PISA cita o Brasil como um dos exemplos em que o PISA fez melhorar o ensino, porque houve um aumento, um pequeno aumento nas notas entre duas aplicações da prova. Tá? Então, de novo, a ideia de que as provas
e as pressões conseguem ter um efeito de melhoria no ensino. Esse é outro discurso que continua circulando. Então, ele já estava lá nos anos 40, 50, presente, de fato, já estava presente antes, mas com muita força nos anos 40 e 50, e a gente vê que ele continua muito presente hoje, mesmo que com outro formato. Aqui, outra promessa, a Base Nacional Comum Curricular, então, prometendo, né, que agora, com esse documento, então, serão cumpridos os direitos de aprendizagem, todos os alunos vão ter acesso a esses direitos, né? Então, a promessa recorrente, e com essa avaliação, então, de que fracasso e promessa são dois elementos muito importantes para a gente entender o que está acontecendo hoje no Brasil, em termos de discurso educacional e de discurso educacional sobre ensino de matemática. Então, isso são algumas lições que a gente pode ter a partir de pesquisas sobre história da matemática, da educação matemática, que olham para os currículos escolares. E então, só antes de concluir, eu queria fazer uma pequena propaganda e um convite para todos acompanharem. Ainda estamos recebendo inscrições para o primeiro Seminário Nacional Práticas Escolares e Saberes Matemáticos nas Escolas Normais. Vai começar no dia 19, com uma palestra da professora Diana Gonçalves Vidal, historiadora da educação, e vamos ter vários colegas do GEMAT participando das mesas, e colegas de outros grupos, e outros colegas da área da história da educação matemática e da história da educação, então estão todos convidados a participar. Ali tem no site do evento, então, todas as informações, e as atividades vão ser quase todas, as palestras e mesmo vão ser todas transmitidas, mas a gente recomenda que se inscrevam para poderem ter acesso aos certificados, aqueles que tiverem interesse. E, por último, então, um convite para também acessarem o nosso livro Saberes Matemáticos nas Escolas Normais do Rio Grande do Sul, que é uma produção do nosso projeto CNPq, projeto da nossa equipe, que desenvolve o projeto, então, Práticas e Saberes Matemáticos nas Escolas Normais do Rio Grande do Sul. E com esse convite, então, eu encerro e agradeço, e vamos ver se temos, então, alguma pergunta. Obrigada. Penso que não temos, de fato, uma geração, 20 anos, de professores licenciados em matemática em larga escala. Tudo bom, Bárbara? Então, em primeiro lugar, obrigada pelo comentário. Uma geração de professores licenciados em matemática. A gente tem uma ampliação importante da formação em cursos de licenciatura. Na verdade, a gente tem um crescimento constante ali desde os anos 60, 70, né? Até os anos 60, a formação, a graduação em matemática, ela era muito restrita, porque era restrita às universidades com
as universidades que ofereciam também bacharelado. Então, quando acontece lá nos anos 60 essa separação entre bacharelado e licenciatura, começam a surgir os cursos de licenciatura que não são que não coexistem com o bacharelado, então surgem faculdades, inclusive faculdades pequenas, que ofertam apenas o curso de licenciatura. Com isso, aos poucos, a gente vai tendo uma expansão dos cursos de licenciatura. Mas desde então há um progresso na expansão das licenciaturas. Eu não conheço, eu não lembro os números de quantos, qual é a porcentagem de professores do ensino fundamental, do ensino médio atualmente, que tem essa licenciatura, mas o palpite, sim, é que, de qualquer modo, ainda que esse percentual seja inferior ao estipulado pelas metas do Plano Nacional de Educação, né? E isso acontece, em parte, porque não é por falta de cursos, né? A gente tem um número grande de cursos de licenciatura no país, mas isso tem a ver, sobretudo, com o problema da remuneração dos professores, que é um problema que nunca se resolve. Então, a gente tem muitos professores que se formam licenciados, mas não permanecem na carreira. Enfim, eu não sei se o teu comentário é sobre isso. Eu não estou podendo ouvir, então só posso ler. Eu palpitaria assim, e vamos esperar. Outra pergunta. Sem falar, Tatiana, oi, Tatiana. Sem falar que as notas atingidas pelas escolas, método e IDEB, extrapolam a avaliação realizada pelos alunos. Outros contextos interferem nesses resultados. Sim, a gente sabe também que essas políticas de progressão, de não reprovação, né, elas são muito fortes desde os anos 80. É interessante, porque desde que a escola se democratiza, porque o exame de admissão ele é extinto ali no final dos anos 60, início dos anos 70, pelo menos ele é extinto definitivamente ali em 72, então a escola vai se abrindo aos poucos, né? A escolarização vai se ampliando. Então, ao mesmo tempo que a escolarização vai se ampliando, surge a preocupação com o custo do aluno que vai ficando mais tempo na escola. Então, a gente tem uma preocupação progressista e militante, né, de educadores e da comunidade escolar que defendem que a criança progrida para que ela conviva com os colegas da sua idade, para que ela não repita, porque a reprovação ela tem vários efeitos do ponto de vista da aprendizagem, da socialização, vários efeitos nefastos. Então, a gente tem uma convergência entre esse ponto de vista dos educadores e um outro ponto de vista, que é o ponto de vista da economia, né, da redução de custos. Então, esses dois discursos, eles convergem na linha de aceitar ou defender as políticas de progressão, só que em muitas esferas o que vai predominar é o viés econômico, então essa progressão ela não vai ser, muitas vezes, ela não vai ser acompanhada de um esforço para garantir que o aluno não aprenda, que o aluno de fato aprenda aquilo que ele não pôde aprender na série anterior. Então, essas preocupações com a aprendizagem vão estar presentes em alguns contextos e outros não, e o que vai se generalizar essa pressão para aprovação, né? Essa pressão para aprovação, ela percorre todas as redes de ensino público, porque, de algum modo, todas as redes estão preocupadas em melhorar o IDEB. Então, a gente sabe que essa é outra pressão que incide sobre os professores. Não sei se era disso que a Tatiana estava falando. Mas o fato é que os professores são cobrados por esse resultado. Né? Obrigada, Luciane. Eu acho que sobre esses dispositivos de controle,
é interessante a gente pensar, porque quando a gente olha para o Escola Sem Partido e todo esse alarde que é feito, né, sobre que tem professores comunistas, né, difundindo ideologias na escola, então a gente vê que os professores de história são os principais alvos desses movimentos, né, que tentam impor uma censura na escola. Mas, quando a gente olha para as provas, a gente vê que os professores de matemática são são os principais alvos da vigilância, né? Porque os professores de matemática são aqueles mais encarregados, se consideram encarregados de garantir que os alunos tenham um bom resultado nas provas, mais até do que os da língua portuguesa, né? Então, o discurso da própria Base Nacional Comum de Formação, que agora foi aprovada em 2019, ela também fala disso, né, de como o professor é o responsável por garantir as aprendizagens que estão previstas ali na Base Nacional Comum Curricular. Então, a própria base, a gente pode pensar que ela é, sobretudo, um dispositivo de controle sobre os professores, porque aquela lista imensa de habilidades ou de escritores de aprendizagem, a gente pode imaginar que, bom, os alunos são diferentes uns dos outros, né? E os processos de aprendizagem são diferentes, os currículos são variados, então as pessoas não vão ter todas as mesmas aprendizagens, então. Mas quando eu estabeleço uma lista imensa de aprendizagens esperadas, o que eu posso fazer a partir dessa lista, não só isso, tá? Mas uma das coisas que eu posso fazer a partir dessa lista é apontar aquilo que não foi cumprido, né? Então, a BNCC é certamente um elemento para se identificar quem fracassou. Na verdade, quem fracassou mais ou menos, né? Porque ninguém vai conseguir cumprir a BNCC. E quem fracassou mais, bom, então as provas elas não dão notas por aluno, mas as notas vêm por escola. Então, quem fracassou foi a escola e, 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 e os culpados serão os professores de matemática. Então, eu acho que é muito importante a gente discutir esse tema, porque, ao mesmo tempo que a matemática ganha centralidade, então a gente sempre tem horas previstas para as aulas de matemática nas escolas, né? Ninguém pensa em reduzir a carga horária de matemática, muito eventualmente se fala em reduzir, mas então, digamos, os professores de matemática quase que têm emprego garantido, né? Diferentes de professores de outras áreas que têm que distribuir aulas em várias escolas e tal. Então, ao mesmo tempo que se valoriza o ensino de matemática, né, também o ensino de matemática é uma das áreas em que os professores são mais vigiados, são vigiados através das provas. Porque, embora a gente não se saiba, as provas não dizem exatamente o que acontece na sala de aula, não dizem quase nada, mas elas permitem, permitem etiquetar. Isso elas permitem, né? Nessa escola as coisas não andaram bem. Então, apareceu ali algum comentário da Bárbara, mas eu perdi. Bárbara, esse mesmo dispositivo de controle permaneceu por muito tempo. Minha mãe, professora da quarta série, década de 80, tinha essa prática por exigência da diretora. Aqui eu não sei se a Bárbara está falando da prática da promoção ou da prática de preparar para as provas, né? Porque a pressão para a aprovação ela vem dos anos 80, né? Antes disso quase ela não existe. Ou existe, eventualmente, mas muito pequena. Agora, a pressão para preparar para as provas, essa é antiga. Essa a gente pode dizer que vem lá do século XIX, quase. O formato das provas vai mudando, mas a pressão continua. Obrigada, Késia, sobre o exemplo.
Enquanto eu estava carregando a apresentação, eu me lembrei que faltou eu trazer um exemplo interessante. Então, como ele não está no slide, eu vou só comentar. É um exemplo de caderno do ginásio, o caderno da minha tia, Terezinha Zardo. Esse caderno está ali no repositório. Ela frequentou o ginásio numa escola em Veranópolis, no interior do Rio Grande do Sul, e eu esqueci de colocar esse exemplo na apresentação. Então, estou confessando aqui uma das muitas falhas. Mas esse exemplo eu acho muito interessante, porque mostra que naquela escola, nos anos 50, no ginásio, se estudavam funções, que não era um assunto previsto para o ginásio. Ele não estava na portaria 1051 e, portanto, não era algo que os professores eram obrigados a ensinar. E ali pelo caderno a gente não consegue saber quem era o professor daquela turma. Mas é um exemplo em que fica claro que também, às vezes, os professores, às vezes não, muitas vezes ou frequentemente, os professores fazem outras coisas que eles não são obrigados a fazer, coisas que não estão obrigados ou vigiados a fazer. São escolhas que os professores fazem porque consideram que aquelas aprendizagens são importantes. Então, ali naquele caso, a gente tem um caderno dos anos 50, mostrando que tem um professor do ginásio, uma professora, ensinando funções, mesmo quando esse ensino não era obrigatório. Então, quando eu falo de distância entre prescrições e práticas, não é necessariamente que as práticas sejam menos do que as prescrições ou que sejam de desobediência. As práticas muitas vezes são mais criativas do que as prescrições. Comentar que os professores são sempre alvo de vigilância dos governos. Estranho não vermos isso com outras profissões. Eu acho que em outras profissões a gente tem também outros mecanismos de vigilância, mas são mecanismos diferentes, né? No caso dos professores, o André Cervel fala muito de que os professores têm uma autonomia importante. Claro, o André Cervel escreveu isso antes do ensino remoto, que no ensino remoto essa autonomia está muito, muito restringida. Mas agora eu lembrei de uma experiência lá dos anos 80, quando eu comecei a ensinar. Em 82, eu era professora numa escola estadual. Em 83, 84, começou aquela campanha das diretas. Então, em uma foto sobre a campanha das diretas, uma manifestação, eu apareci ali naquela foto na imprensa, foi publicada no Jornal de Porto Alegre, e, uh, e um colega, que não era tão amigo assim, então o colega me viu na foto e comentou na sala de aula, na sala dos professores, e o assunto bom na sala dos professores logo chegou no diretor, e então, dias depois, eu soube que o diretor, ele ouvia as minhas aulas. Então, durante alguns dias, ele ficava do lado de fora da porta, ouvindo as minhas aulas, para saber o que eu dizia, né? Para saber se eu estava, por exemplo, doutrinando os alunos, porque eu estava lá na luta das diretas, portanto, eu era militante, portanto, era uma pessoa de esquerda, que na época era alguma coisa assim, considerado perigoso, e então, essa representação, assim, da vigilância do lado de fora, porque era uma vigilância dissimulada, né? Já não era tão naturalizado, por exemplo, que ele entrasse na sala de aula para assistir a minha aula, então ele vigiava do lado de fora. Então, esses exemplos os mecanismos vão mudando, né? Hoje, né, o Escola Sem Partido incentiva que os alunos filmem os professores, e agora nós estamos sendo pressionados para gravar as aulas. Né? Então,
São muitos mecanismos, mas eu penso que essa vigilância ela também decorre do fato de que, com todos esses mecanismos, os professores têm alguma autonomia. Não haveria vigilância se não houvesse alguma autonomia. E mesmo o professor de matemática, que se espera que siga o livro didático, ou que faça tudo, né, que ensine as formas, que faça tudo muito padronizado. Então, mesmo em relação ao professor de matemática, mesmo o professor de matemática, de fato, tem muita autonomia, porque o professor ele tem que lidar, ele lida com uma situação que é cheia de imprevisibilidades, ele está ali com um grupo de alunos, ele inventa estratégias todo o tempo, ele e ela, né? Os professores inventam estratégias todo o tempo. Mas então a vigilância é a contrapartida dessa autonomia, porque, em parte, talvez isso que a Kézia observou, que outras profissões não são tão vigiadas, talvez em parte porque outras profissões também não são consideradas tão perigosas, né? Essa ideia de que os professores são perigosos, ela é uma ideia que também não é nova. A gente já encontra ela lá no século XIX, no começo do século XX, né? Professores perseguidos pelas autoridades locais, isso é muito frequente, mas ela volta, sobretudo, quando a gente vê mobilizações fortes de estudantes ali em 2015, 2016. Então, muitas vezes os professores vão ser considerados responsáveis por os estudantes serem questionadores, serem críticos. Então, em parte, o papel importante que os professores cumprem em promover debates, em promover reflexões, em promover a criticidade dos alunos, talvez isso seja uma das explicações também para se ter esses mecanismos de vigilância tão reforçados. Mas tem outra explicação ainda, é que como a matemática ela é considerada crucial como habilidade para o mercado de trabalho, né, para a formação do sujeito produtivo, então, o sujeito produtivo, ele pode acreditar que a Terra é plana, né? Mas ele tem que saber matemática, ele tem que saber ler uma fórmula. Então, como a matemática é considerada crucial, também se olha mais para a eficácia do que o professor de matemática faz. Eu acho que essa é uma parte da explicação e também por que o professor de matemática é de fato, mais vigiado do que os outros. A Eliane está fazendo um comentário. Obrigada, Eliane. Instrumentos de controle impactam uma profissionalização ou desprofissionalização docente? Bom, essa pergunta é muito difícil, acho que eu vou deixar para a próxima live. Mas talvez rapidamente só dizer que os mecanismos de controle, eles pressionam no sentido da desprofissionalização, né? Essa, em princípio, é o que me vem à cabeça agora. Não tinha pensado sobre isso, né? Eles impactam no sentido da desprofissionalização, porque o professor ele se vê pressionado a preparar para a prova e meio que confinado nesse universo da prova, então ele frequentemente desiste de fazer coisas que ele acha importantes, fazer discussões mais abertas com os alunos, fazer investigações, fazer experimentos. Na verdade, isso já está registrado lá nos anos 50. Aquele Moreira de Neve, quando ele olha para as professoras dos anos 50, ele diz, olha, as professoras, de vez em quando, elas experimentam algo diferente, mas na maior parte do tempo elas estão preparando para as provas. Portanto, elas estão ocupadas em fazer os alunos aprenderem a tabuada e assim por diante. Bom, então, aponta para desprofissionalização nesse sentido, né? A vigilância seria maior nos professores primários ou nos professores secundários? A Bárbara está questionando professores que ensinam matemática. Eu acho que isso é um tema para a gente pesquisar. Eu acho que está atingindo todos, porque a gente agora está tendo essas provas lá desde o
segundo ano, né? Vejam que preocupante isso. E a BNCC, ela também tenta especificar lá no primeiro ano se o aluno vai, agora eu já não lembro se ele tem que aprender até 100, até 1000, depois no segundo ano até 1000, eu não lembro exatamente qual é o objetivo que está lá. Então, são objetivos muito específicos que o professor tem que dar conta. Então, quando a BNCC especifica esses objetivos, ele está incentivando que essa vigilância ela se inicie lá no primeiro ano. Daqui a pouco a gente vai ter uma vigilância na educação infantil sobre o que o professor da educação infantil está fazendo. Então, eu acho que isso é muito, muito preocupante. Mas acontece de maneira diferente. O professor lá do ensino médio ele é muito vigiado sobre a preparação para o Enem. Né? A reprovação é uma pena aplicada ao aluno, que é punido pelo fracasso do sistema da formação dos professores que não conseguem fazer o aluno aprender. Luísa, aqui eu acho que a gente tem uma discussão que é mais complicada, porque a reprovação ela está associada à ideia de que é possível organizar o ensino em séries. Eu não entrei nessa discussão, mas de fato essa é uma das permanências, tá? Que a gente tem lá do começo do século XX, a ideia de que é possível as pessoas aprenderem gradualmente, aprenderem as ideias por partes e gradualmente, e aprenderem, vamos dizer assim, mais ou menos o mesmo tanto em grupos. Fica para uma próxima live também discutir essa ideia. Será que é possível? Porque a reprovação ela decorre da ideia de que o aluno deveria ter aprendido aquilo naquela série, e se ele não aprendeu, ele tem que voltar e fazer tudo de novo. Então, ela é uma punição, sim, mas ela também é um resultado de um pressuposto que a gente deveria discutir. Né? Será que é possível? Será que é possível todos aprenderem a resolver problemas ali no quinto ano? Ou é possível todos aprenderem álgebra no sétimo ano? A BNCC parte do pressuposto de que isso é possível. De fato, essa é uma ideia que está muito arraigada, muitíssimo arraigada no sistema escolar, e a gente naturaliza ela porque ela está em quase todos, ou em todos os sistemas de ensino, né, da nossa cultura, mas é uma ideia para a gente se interrogar. E talvez agora, nessas circunstâncias da pandemia, essa ideia da seriação ela comece a ser mais interrogada, né? Porque agora mesmo a gente está vendo que o ano letivo ele vai se encerrar. Eu espero que não haja volta às aulas antes da vacina, eu acho que isso é o correto, porque não é possível ter segurança sem vacina. Mas a gente tem, então, vários sistemas de ensino que até por um consentimento do Conselho Nacional de Educação, estão validando todas as atividades remotas que foram feitas, muitas com participação de 10% dos alunos, 20% dos alunos. Então, não importa o grau de participação, se considera que o ano letivo vai ser encerrado. Bom, o que está se... Uma das ideias que está embutida nessa ideia de encerrar o ano letivo a qualquer custo, de novo, tem uma pressão econômica para que isso aconteça, né? Tem várias pressões, mas uma das ideias que está embutida aí é que, de fato, ninguém está se importando muito com o que os alunos aprenderam. Né? Então, esse discurso da aprendizagem, dos direitos de aprendizagem, ele está sendo bastante checado agora no contexto da pandemia. E talvez a gente possa se interrogar mais. Será mesmo que é tão importante que os alunos aprendam determinados conteúdos numa série para poderem ir para outra? Será que essa ideia de pré-requisitos que está tão arraigada, será que isso faz sentido? Então, na lógica da instalação da escola graduada, que começa ali Claro, ela tem uma origem mais antiga, a graduação, né? Ela tem origem lá nos colégios jesuítas, mas ela se instala definitivamente entre a gente no começo do século XX, né? Porque antes disso, quase que não havia escola graduada. Mas essa ideia que vai se arraigando e que as pessoas vão percorrendo um ano depois do outro, e em cada ano aprendendo um determinado assunto, e com isso, essa ideia que justifica a reprovação, né?
e que aí acontece essa punição que a Luísa mencionou antes. Essa ideia eu acho que talvez seja um momento importante para a gente rediscutir. Os exames escolares são os documentos que permitem o pesquisador analisar a cultura escolar com o intuito de verificar se o ensino de uma determinada disciplina funcionou considerando as finalidades. Obrigada, Gabriela. Eu acho que não apenas os exames sim, mas quando a gente olha, por exemplo, para os cadernos escolares, que registram boa parte do que aconteceu na sala de aula, não tudo, mas uma boa parte do que aconteceu, os cadernos escolares também dizem um tanto do que, do que aconteceu e se correspondia ou não às finalidades. Agora está me fugindo um exemplo. Mas acho que outro tipo de registro mais pessoais também podem dizer sobre isso, né? Quando, às vezes, a gente tem cartas, documentos autobiográficos de vários tipos, né? Em que a pessoa comenta uma aula, até romance, a literatura fala um pouquinho. A gente tem, por exemplo, o Ateneu, é um exemplo de romance que fala sobre a escola do ponto de vista do aluno, e tem outros. Então, quando o sujeito escreve sobre o que ele vivenciou na escola, ele traz um depoimento, um relato autobiográfico, ali a gente também tem elementos para pensar se a escola atendeu aquelas finalidades que são, segundo o Chevel, são de dois tipos, né? São aquelas, tem as enunciadas, as explícitas e outras implícitas. Marilúcia, tudo bom? Centralidade da matemática no currículo da década de 70. Nos anos 70, a gente ainda tem uma repercussão, um impacto do movimento da matemática moderna. O movimento da matemática moderna ele foi um movimento, ele é muito forte nos anos 60. Nos anos 60, a gente tem organização de articulação de vários grupos que defendem a mudança do ensino, e nos anos 70, a gente ainda vai ver muitas das ideias da matemática moderna sendo levadas para os guias curriculares, propostas curriculares, documentos curriculares dos estados, porque nessa altura do campeonato já não existe um programa nacional, mas os estados produzem vários guias curriculares. De novo, a gente pode pensar que a matemática moderna, em parte, ela ganha o espaço que ela ganhou na imprensa, inclusive, ela ocupou um espaço importante na imprensa ali nos anos 60 e ainda nos anos 70, né? Também tem colegas que pesquisaram, né, a matemática moderna na imprensa. Ela ganhou um espaço importante porque ela é considerada central. Aliás, esse é um dos elementos importantes para se explicar essa etiquetagem, eu chamo de etiquetagem, essa avaliação de que teria fracassado. Eu acho que esse é um discurso que se instalou ali nos anos 70, o fracasso da matemática moderna, como uma recorrência, né? Porque sempre se apresenta esse discurso do fracasso. Então, ali nos anos 70, é o fracasso da matemática moderna, e com isso vai se justificar novos programas, novos guias, novas provas, novos recursos. Mas se fala do fracasso da matemática moderna nos anos final dos anos 70, meados, final dos anos 70, também porque ela continua sendo uma disciplina central. Então, com isso, vai se justificar, em parte, uma volta ao anterior, às vezes até uma volta tabuada, isso volta um pouco, mas também desistir de falar em propriedades comutativas, não enfatizar tanto essas ideias que eram consideradas um pouquinho complexas, e um pouco por um viés mais progressista, que vai defender, então, que o currículo ele tem que ser repensado, mas não a partir de uma perspectiva única, como a da matemática moderna, a partir de várias perspectivas, e que o ensino deveria ser objeto de pesquisas. Elvando, obrigada, Elvando. PISA 2021
matemática será a principal disciplina cobrada na avaliação. É, um, é uma preocupação importante, né? Porque ela foi a principal disciplina em 2012, né? Então, era uma prova mais longa do que as outras, e ela foi aplicada em duas modalidades, né? Uma parte escrita, uma parte interativa. Em 2021, provavelmente vai ser assim de novo. A prova de 2012, eu me lembro que eu tive acesso a algumas questões, porque, inclusive, eu fui entrevistada sobre a prova de 2012 e algumas questões dessas interativas, elas falavam sobre a compra de um bilhete no metrô ou no trem. E quando eu olhei para aquela questão, eu disse, meu Deus, isso é uma questão para adolescentes que vivem em cidades grandes, né? Adolescentes que vivem em cidades grandes e usam o metrô ou o trem. Por exemplo, quando eu dei aula na parada de Taipas, na cidade de Porto Alegre, de São Paulo, desculpe, eu também fui professora na cidade de São Paulo. Então, quando eu dava aula na parada de Taipas, uma vez eu perguntei para meus alunos quantos tinham ido ao centro da cidade de São Paulo. A maioria, 80%, nunca tinha ido ao centro da cidade de São Paulo. Morava na cidade de São Paulo e jamais tinham ido ao centro. Uma parte maior tinha ido até o centro da Lapa, que era um centro regional. Mas então a gente tem uma parcela importante de adolescentes que moram em cidades grandes, em metrópoles, e não usam trem ou metrô. E eles tinham que responder, então, adolescentes de 15 anos, no PISA, sobre a compra de um bilhete de metrô, sobre qual era a melhor compra, se era tantos bilhetes desse tipo ou tantos daquele. E o PISA pretende avaliar letramento matemático e capacidade de resolver problemas do mundo real, mas que mundo real é esse para a maioria dos adolescentes brasileiros, que alguns moram nas cidades, outros moram no campo, muitos moram em pequenas cidades, e, enfim, em condições sociais muito variadas. Então, eu acho que é importante a gente se preocupar com esse PISA 2021 sobretudo, desconstruir esse discurso de que o PISA é capaz de avaliar a qualidade do ensino. Porque se 40% dos alunos, e isso se repetiu em 2018, se 40% dos alunos têm nível 0 no PISA, a prova não é capaz de avaliar os alunos, né? Eu acho que a gente deveria reconhecer isso. Eu tenho insistido nesse assunto e acho que é importante. Evandro, de novo, minha dúvida sobre a questão do desafio para escolas públicas para superar as dificuldades provocadas por essa situação que estamos passando. Como os professores vão poder avaliar esses alunos? Bom, excelente pergunta para a gente pensar junto, né? Porque eu sei que em muitas escolas, os professores não sabem se os alunos estão recebendo os materiais, não sabem se os alunos estão acessando as plataformas. Como é possível fazer uma avaliação? Agora, no momento que se decide encerrar o ano letivo a qualquer custo, de algum modo o que os sistemas estão dizendo é que essa avaliação não está sendo valorizada, né? Então, eu acho que vai ser importante os professores em cada escola se reunirem e pensarem bem sobre como fazer essa avaliação. Pergunta da Kézia. Algum país que teve experiência de pensar o currículo a partir do sucesso, ao invés de se voltar ao discurso de reformar por conta de um fracasso? Eu não conheço. Mas eu acho que a gente tem que conversar com os colegas da história da educação, sobretudo os da história comparada. Eu não conheço. Eu estou lembrando agora da Miriam Vardia, que trouxe um exemplo que eu achei muitíssimo interessante uma vez na palestra, no Enem de 2013. Então, ela estava nos Estados Unidos
e nos Estados Unidos, então ela assistiu uma palestra de uma japonesa que estava, enfim, fazendo algum estágio lá no, acho que era em Colômbia, se eu não me engano, era em Colômbia. Então, essa japonesa foi apresentar uma reforma que estava sendo organizada no Japão, imitando o modelo americano, porque então eles acreditavam que esse modelo americano podia, enfim, ajudar a melhorar o ensino no Japão. E enquanto, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, se estava discutindo o modelo japonês, porque se acreditava que o modelo japonês era capaz de inspirar a melhoria do, do modelo, a melhoria do ensino nos Estados Unidos. Mas, na verdade, existe sim um discurso de sucesso. Agora eu vou me contradizer, tá? Porque, por exemplo, a gente vai encontrar em muitos documentos, sobretudo do início do século XX, mas ainda hoje não se fala que a gente deve imitar a Coreia. Esse é um exemplo de sucesso. A Coreia é considerada um exemplo de sucesso porque está sempre ocupando um dos melhores rankings no PISA. Como muitos colegas chamam a atenção, se alguém está no topo, alguém tem que estar no PISA. Então, a Coreia está no topo, deveria ser imitado. Então, bom, o que seria preciso fazer? Aí vem uma série de medidas para imitar a Coreia. É verdade que existe sim, porque a competição ela gera também esses exemplos de sucesso. Mas o sucesso ele vale sempre na comparação. Tá? Se a gente olhar lá para a Coreia, a gente vai encontrar que eles estão preocupados em melhorar sempre. Nunca está bom. Esse que é o ponto. É possível pensar em currículo de matemática a partir de um pensamento decolonialista? Obrigada, William. Eu penso que sim, que é possível. Bom, isso supõe a gente desconstituir essas avaliações comparativas, né? Porque essas avaliações comparativas elas são necessariamente montadas a partir de uma lógica não é exatamente eurocêntrica, mas é quase isso. Porque se a gente olhar para os elaboradores das questões, para as pessoas, para as equipes que montam a lógica da prova, tem algumas questões ali do PISA que dialogam com realidades da América Latina ou de outros lugares. Mas as provas são centralmente organizadas a partir do ponto de vista de países europeus, dos Estados Unidos, dos países da OCDE. Então, e de países onde a maioria dos estudantes, de fato, tem 11 anos de escolaridade. Então, uma lógica decolonialista, ela envolve suspender essas comparações sobretudo, dialogar com as comunidades. Eu acho que um pensamento decolonialista ele é um pensamento que as comunidades são protagonistas e pensam sobre qual é o currículo que importa. Não do ponto de vista, digamos assim, enclausurado, né, dialogando com outras comunidades, olhando para o mundo, mas olhando para o mundo com muito protagonismo. Isso acontece, isso já acontece em muitas escolas, isso já acontece em muitos espaços, mas eu acho que o nosso papel como educadores e matemáticos, e inclusive né, como pesquisadores, nosso papel é incentivar essas práticas decoloniais né, que já existem e a resistência a esses sufocamentos, esses vigilâncias que tentam nos aprisionar e nos padronizar. Jennifer, se nessa vigilância fosse considerado que conduta não era adequada do que era esperado, quais eram as consequências para as professoras? Eu vou responder a questão da Jennifer e eu acho, Luiz, que depois, em seguida, eu já vou preparar um encerramento, né? Porque a gente está chegando no final do nosso tempo. Mas, então, respondendo aqui a questão
da Jennifer, eu dei um exemplo ali dos anos 40, 50, né, de que as professoras, elas não tinham, professoras não tinham bom resultado, elas não podiam ser promovidas. Isso era muito importante naquela época, porque as professoras, elas iniciavam a carreira em pequenos povoados, às vezes em condições muito desconfortáveis. A Beatriz Fischer escreveu um livro muito interessante falando sobre depoimentos de professoras, né? Então, uma professora morando numa casa, sozinha, num lugar isolado, não tinha geladeira, ela tinha que, uma vez por semana, ela caminhava quilômetros até um outro povoado, comprava comidas que podiam durar uma semana, então não podia comprar, sei lá, carne, peixe, por exemplo. Então, ela tinha que comprar comida para toda semana, longe da família. Essa história de vida de muitas professoras, né, ali até os anos 50, na época em que a maioria das escolas está em lugares mais isolados. Né? Então, essa professora, se os alunos dela têm um resultado ruim, ela não consegue progredir. Então, ela vai ficar muito tempo ali naquele lugar. Esse é um exemplo de punição. Por outro lado, nos grupos escolares, nas escolas maiores, as professoras que eram bem-sucedidas, elas podiam escolher as suas turmas, né? Então, qual é a tendência? A professora cujos alunos tiveram um bom resultado, o que ela quer? Ela quer, na próxima vez, ela escolher uma turma que também vai ter um bom resultado, né? Ela quer continuar com aquele prestígio. Então aquela professora ela vai escolher ficar com os alunos fortes. E aí, com isso, vai se reforçando o estigma, né? A ideia de que existem alunos fortes e alunos fracos. Assim como existem alunos fortes e fracos, existem professoras fortes e fracas. Esse é um estereótipo, uma classificação que é muito forte ali nos anos 40 e 50 e que a gente vê resquícios dela até hoje, né? Voltando à questão da Luísa, então, os alunos reprovados são considerados ainda hoje, né? Alunos fracos. Mas a gente tem outros tipos de perseguição, muitos registros de professoras demitidas ou perseguidas por autoridades locais. Né? Se a professora não é do partido da autoridade local, ela é alvo de perseguição. Isso é muito comum, isso não é, digamos, recente. Né? A gente vive um período de democratização importante, então a gente estranha esses autoritarismos que estão meio que se disseminando agora, mas a verdade é que as professoras e os professores, sobretudo os professores primários, sempre enfrentaram muitas ameaças autoritárias. Mas acho que se a gente observa, né, se a gente observa e vê que os professores, de algum modo, sempre foram tão ameaçados, também sempre resistiram. Então, em parte, se nós estamos aqui, é por isso, né, porque nós temos essa história de resistência, de criatividade, de produção de conhecimento, de diálogo, né, de autonomia que resistiu a todas essas vigilâncias, e eu acho que isso é algo para a gente comemorar também, né, assim como olhando para o passado, a gente pode ver que também essa seria uma persistência, talvez, né, eu acho que faltou eu dizer isso, a persistência é também a resistência dos professores, a criatividade. E dizendo isso, então, eu quero agradecer muito a participação de todos, a presença, as perguntas, e convidar, então, vocês para a próxima atividade, né, para que todos estejam participando. Vamos aprendendo muito uns com os outros e quero agradecer, sobretudo, ao Wagner, que sempre nos pressiona para mais uma atividade, porque a gente está sempre tão sobrecarregado de atividades, a gente não pensa em assumir mais um compromisso, mas aí ele fica nos cobrando. E aí a gente se desafia e ao nos desafiarmos, a gente se coloca em mais um diálogo, e isso é o mais
importante na nossa atividade. Então, obrigada a todos. Um bom final de sábado e de domingo.